E, bom, e de qualquer forma, você tinha esse consenso de mudança, mas qual era o problema? O governo, quando anunciou, na verdade, anunciou que ia trocar tudo em 60 dias, que ia, além de desburocratizar, que não é um pecado, mas ele ia reduzir o custo das empresas, não se propõe a anunciar nenhuma medida que fosse favorável à melhoria das condições de trabalho. Uhum. Falou ainda também que ia acabar com as comissões, foi a mesma época, foi meados do ano passado. Então Uhum. foi uma loucura na área técnica. Você teve manifestação de associações, do próprio setor empresarial, e deu uma recuada, né? Quer dizer, os 60 dias era impossível. Mas mesmo assim, um cronograma muito intenso, ele é um cronograma muito assodado, né? Não permite que você repense o modelo. Então, na verdade, você não vai repensar o modelo, né? Você vai repensar algumas coisas. E a coisa mais importante do que foi incluído foi a inclusão, como você falou, do gerenciamento de risco ocupacional, que se concretiza no chamado PGR, né? Uhum. Programa de Gerenciamento de Risco. Esse é o modelo. É bom lembrar. Então, isso muda com relação à ergonomia, muda com relação à NR9, ele muda, na verdade, o contexto, quase que o arcabouço técnico normativo. Né? Esse Uhum. ordenamento, ele muda. Centraliza tudo no PGR, né? Vou chamar de PGR, que está na NR1, Uhum. e o PGR, então, passa a ser o documento base, né? Onde vai estar incluído, inclusive, as questões de ergonomia. Né? Os levantamentos ergonômicos vão estar incluídos, de certa forma, no PGR. No inventário, os riscos, né, ou os fatores de risco ergonômico, e nos planos de ação para a melhoria das condições de trabalho. O PCMSO, ele também se reporta ao PGR e ele também tem que ele tem que definir um controle, né, para os trabalhadores expostos a todos os riscos apresentados no PGR. Uhum. Então, a grande novidade é isso. Só quero lembrar que também o gerenciamento de risco não é uma coisa nova, não é uma coisa nova internacional e nacionalmente. Uhum. Internacionalmente é uma coisa consolidada já há muitas décadas, nos Uhum. principais sistemas de gestão, ISO, OIT, etc. Uhum. E nacionalmente, isso é importante, já foi apresentada uma proposta de inclusão da NR1, do gerenciamento de risco há 4, 5 anos atrás, Uhum. mas a comissão tripartite paritária, na época, não conseguiu aprovar, teve vários debates, então não é uma novidade. O que é novidade, assim, agora que implantada e publicada, ela vai gerar modificações significativas, eu não Uhum. tenho dúvida, talvez seja a grande mudança técnica nesse ordenamento que eu te falei, né, das Entendi. normativas. Uhum. Não sei se eu te respondi aí. Sim, sim, sim. E, inclusive, quando o senhor trouxe o contexto aqui do PCMSO, né, e aproveitando e não abusando da participação do senhor aqui, mas é uma informação que está na NR1 e que, de uma forma ou de outra, entrelaça as questões da ergonomia com a medicina do trabalho, em específico com o programa da medicina do trabalho, que é o PCMSO proposto na NR7, que fala sobre as questões da dispensa de algumas empresas, e aí colocando aqui, dispensa não é desobrigado, né? São coisas diferentes, do PCMSO para aquelas empresas de grau de risco 1 e 2, que apresentarem, né, que confirmarem ou atestarem a ausência de riscos, entre eles os ambientais, que a gente fala físico, químico e biológico, bem como os riscos ergonômicos para a isenção, vamos chamar, a dispensa, melhor dizendo, a dispensa do PCMSO. E aí, então, caminhando nesse item, eu faço uma pergunta para o senhor, né, trazendo para a especificidade dos riscos na natureza ergonômica. Como que o senhor entende a importância de uma avaliação ergonômica assertiva e acertada para a atividade do médico do trabalho e o delineamento do PCMSO? Como que o senhor entende a necessidade, né,
ou a importância de uma avaliação ergonômica muito bem delimitada enquanto um suporte para o trabalho da medicina do trabalho e os seus programas? Olha, primeiro assim, eu acho que eu tenho que fazer uma observação um pouco antes, Anderson, que é o seguinte: o que é importante hoje na medicina do trabalho? Né? Nesse passado todo, nesse passado, no início, vamos dizer, 40 anos atrás, você tinha como problema da medicina do trabalho os riscos tradicionais, né? O que eu chamo de risco físico, ruído, poeiras, etc. Esses riscos eles foram controlados por uma série de motivos, ações institucionais, multas, bom. E hoje, o perfil e o mundo do trabalho, como eu falei anteriormente, mudou. O perfil de adoecimento do trabalhador hoje é outro. O médico de trabalho está mais preocupado com as doenças musculoesqueléticas e os transtornos mentais, que tem tudo a ver com questão ergonômica, seja na organização do trabalho, seja as questões mecânicas, vamos dizer assim. Então, assim, os riscos, o perfil de adoecimento do trabalhador hoje tem relação muito próxima com os fatores ergonômicos, fatores de risco ergonômico. Primeiro ponto fundamental. Só para você ter uma ideia, desde quando surgiu o FAP-NETEP, né, isso aí há 10, 15 anos atrás, as doenças consideradas acidentes de trabalho, as doenças decorrentes do trabalho, correspondiam a 2 a 3% do contingente dos acidentes de trabalho. Com o FAP-NETEP, com o NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, isso subiu para 16 a 18%. Né? Apareceram as doenças musculoesqueléticas e os transtornos mentais, que estavam escondidos até então. Muito bem, se você tirar os acidentes em trajetos que saíram agora do cálculo do FAP, se você tirar os acidentes sem afastamento, que saíram também do cálculo do FAP, se você avaliar que as doenças musculoesqueléticas e os transtornos mentais têm uma gravidade, em média, muito maior do que a gravidade dos acidentes do trabalho, esse número cresce sensivelmente, deve chegar lá. Não conheço nenhum trabalho, inclusive estou com o pessoal para ver se a gente faz um trabalho lá, com o pessoal da USP, mas não existe ainda um trabalho que fala assim, olha, qual é a porcentagem do FAP, isto é, qual é a porcentagem que a empresa tem que pagar mensalmente, decorrente da doença profissional hoje. Entendeu? Eu não sei se chega a 40%, 50%, mas seguramente é mais que 30%. Se você colocar outro fator atrás disso, que é o custo-benefício da assistência médica, a preocupação do setor empresarial com esse tipo de doença é muitíssimo grande, muitíssimo grande. Então, assim, esse é um primeiro dado para dizer para você o seguinte, que o problema das doenças decorrentes do trabalho por fatores ergonômicos, ele é significativo. O que existiu até agora, Anderson, do ponto de vista prático, no exercício da medicina do trabalho, no exercício do PCMSO, o médico do trabalho, ele pegava o PCMSO, botava na máquina e saía o PCMSO, pegava o PPRA, botava na máquina e saía o PCMSO, né? Com exceções das grandes empresas. Então, isso que era verdade. E o PPRA não tinha risco biológico. Então, na verdade, o PCMSO... O risco ergonômico. Não, o risco ergonômico muito menos. Mas não tinha nem o risco biológico. Beleza, entendi a conexão. Tinha risco físico e químico. E não tinha mais nenhum, muito menos ergonômico. Então, assim, o PCMSO se resumia na prática, assim, na pesada maioria das vezes, se resumia o quê? A avaliação de risco químico e físico. Só. E mesmo o químico e físico, o ruído, por exemplo, não avaliava as doenças emocionais decorrentes do ruído, ou os transtornos de ansiedade, de estresse, ou os distúrbios circulatórios, discutia apenas a perda auditiva. Então, eu falei tudo isso para dizer o seguinte, e agora vai ter que fazer, ele vai ter que fazer um programa
programa de acompanhamento dos fatores ergonômicos no trabalho. Não tem fatores de risco ergonômico, não tem jeito, ele não tem como sair disso. Então, isso vai dar. E outra coisa mais importante também, que faz a relação com vocês, com outros especialistas, é a questão da avaliação epidemiológica. Isso está explícito, já estava dito conceitualmente na NR7 vigente. Mas na NR7, que vai vigorar no ano que vem, está explícito isso em vários itens. Entendeu? Quando eu faço, veja só, Anderson, quando eu faço uma avaliação epidemiológica e eu consigo conectar um perfil de adoecimento em determinado local, eu converso com os outros profissionais, eu médico do trabalho. Entendeu? É diferente de eu ficar só trabalhando com as ações individuais, que é o exame médico. Ele te dá pouca informação, até porque eu não posso discutir, né? Porque tem a questão do sigilo. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que em função do PGR, em função do risco ergonômico ir para o PGR ser obrigado à avaliação do médico, não vai mudar a relação do médico do trabalho com os fatores de risco ergonômico, eu não tenho dúvida nenhuma. Lógico, você vai falar, vai ter profissional que vai continuar repetindo esse PCMSO cartorial, esse exame cartorial, mas hoje ele está mais exposto do que estava antes. Né? Só quero lembrar, para terminar essa pergunta, eu só quero lembrar que o médico do trabalho é um dos profissionais médicos mais processados nos conselhos regionais de medicina. Entendeu? Então, é um dos mais processados. Olha aí, essa informação... Isso, porque ele está muito junto ao conflito, né, o conflito trabalhista, né? Sim. E, então, assim, ele fugir de atender essas novas determinações o expõe muito mais do que já está exposto hoje. Entendeu? Tá. Entende? E, doutor, para que a gente não cometa um possível erro do passado, igual o senhor está colocando aí, às vezes a avaliação ambiental, ela não se aprofundava para entender vamos chamar do reflexo daqueles agentes sobre a saúde do trabalhador, se hoje, até mesmo com a necessidade pela mudança do mundo do trabalho, das considerações para os aspectos da ergonomia, das dimensões ergonômicas, se nós não delimitarmos uma avaliação muito bem desenhada e que considere todos esses aspectos, né, tanto do fator quanto da geração do risco pelo perigo ali, né, se a gente fazer essa avaliação também superficial, nós podemos cair nesse limbo, vamos dizer assim, do passado, né, e, consequentemente, interferindo em toda uma cadeia processual de segurança e saúde do trabalho, onde que essas informações, inclusive, são orientativas para o médico do trabalho, para delimitar os seus programas e tudo mais, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, você tem, a tua avaliação está corretíssima, concordo totalmente. Agora, essa questão de voltar ao passado, eu acho difícil você conseguir voltar. Você deve, evidentemente, manter alguns tipos de... Desculpe, só um instantinho, Alisson, não está raspando mais, não, né? Não, tá tudo ok, tranquilo. Tá bom. Mas, veja só, Anderson, você vai ter ainda, vai manter o projeto cartorial, que a gente chama, o projeto do papel, você entendeu? E o projeto do papel é que afasta o médico do trabalho a essa relação com a ergonomia. Agora, esse projeto do papel vai continuar, mas em parte. Porque você veja só, o Anderson, um outro fator que me faz pensar que as coisas devem mudar, né? Me dá mais confiança, não é um simples otimismo. Hoje, o Ministério do Trabalho, é o Ministério da Economia hoje, né? A Secretaria, a área específica de segurança e saúde, a Auditoria Fiscal do Trabalho, que fiscaliza as normas, hoje ela praticamente não tem médico. Né? Você tem, assim, desde
há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, que as provas para auditoria fiscal específica de segurança de saúde não tem mais o requisito de ser médico ou engenheiro. Uhum. E de forma que você tem hoje muito poucos médicos. Se pegar os últimos 200 concursados, você vai ver que tem um médico ou 2 médicos, 5 ou 6 engenheiros, o resto são outras profissões, desde jornalista até advogado, que tem uma grande incidência. O que eu quero dizer... Uma das referências que está, inclusive, à frente de um grande projeto é o próprio José Alberto Maia, né? Que ele é especialista, a graduação dele é em tecnologia da informação, né? E ele é um auditor fiscal do trabalho que está à frente do projeto aí do E-Social, né? Coordenando o grupo de trabalho, né? Então, o que eu quero dizer... Não, desculpa, é a realidade que você está colocando. Não, mas então, esse exemplo teu é muito interessante, porque isso me ajuda no que você me auxilia no meu raciocínio. Então, o que acontece? Ele não vai fiscalizar o papel. Não tem mais praticamente médico de trabalho, talvez tenha 1%, se tiver, dos auditores fiscais do Brasil. Ele não vai auditar o papel, ele vai saber se do ponto de vista médico, técnico, o papel está bem preenchido. Ele vai ter que, para fiscalizar, ver resultado. Então, ele vai ter que ver o quê? Ele está do lado da Previdência, hoje está na mesma secretaria, é lá na Previdência que está escrito lá quais são os afastados por musculoesquelético, estão afastados por transtorno mental e etc. Entendeu? Então, não adianta você falar, ele vai ter uma inteligência, né, que a gente chama. Ele vai poder utilizar uma inteligência na fiscalização, que são esses elementos informatizados. Então, ele vai chegar numa empresa e falar assim, olha, o senhor está com um aumento significativo de doenças musculoesqueléticas, que é igual ao ano passado. Mas eu tenho um bom PCMSO escrito. Ele vai ter que fiscalizar o resultado, porque ele é obrigado a fiscalizar por resultado, que sempre foi a medida adequada. A Previdência Social sempre guardou muito essas informações de NETEP, de FAP, agora está na mesma secretaria, é difícil de imaginar que ela vai continuar guardando. Entendeu? Então, esse é um outro elemento, né, que me dá segurança de que o processo vai mudar. E quando eu falo doença musculoesquelética e transtorno mental, eu falo de ergonomia, obrigatoriamente. Você tem também por outros motivos, evidentemente, mas é fundamentalmente o resultado de fatores ergonômicos. Né? Você concorda? Sim, e inclusive aquelas doenças que vamos chamar assim, ou aqueles problemas de saúde, talvez não errando aqui pela definição de doença, mas a gente sendo um pouquinho mais abrangente, ou alguns problemas de saúde invisíveis, né, que são aqueles dos aspectos emocionais, né, que surgem a partir da relação homem e trabalho. E aí, doutor, fazendo um parênteses aqui também, um pouquinho das minhas atividades, durante o meu mestrado, eu estudei a síndrome de burnout numa unidade de cuidados paliativos oncológicos, né, e aí a gente começa a observar essa demanda emocional no profissional de enfermagem, no caso aqui do estudo, onde o profissional às vezes chega até bem e de repente sai chorando, né? E de repente você fala assim, mas o que foi, né? O que está acontecendo? Ou saiu do expediente, voltou no outro dia, aquele paciente que ele estreitou relações, até mesmo com a família, no outro dia o paciente já não está mais ali. Então, esse impacto, né, que às vezes não é tátil, né, é muito volátil essas emoções em alguns ambientes, em algumas relações homem e trabalho. E a gente também tem essa sensibilidade de identificar esses fatores, né, providos dessa relação, até mesmo para que a gente delimite um plano de ação bem direcionado e focado em estratégias de enfrentamentos, né? Sem dúvida. Essa questão agora está bem mais grave, né, em função da pandemia, né? Sim. Os problemas emocionais e musculoesqueléticos também, né, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de
por jornadas prolongadas, e a própria questão emocional na área de saúde, sim, hoje está muito... Como eu sou consultor do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde aqui de São Paulo, que é o maior sindicato dos trabalhadores de saúde da América Latina. Então, e isso está... Né, eu tenho feito alguns atendimentos, continuo fazendo atendimento à distância. Isso é uma coisa impressionante, né? O nível. Isso a gente vê na Globo, né? A Globo entrevista os trabalhadores diariamente lá nos jornais. Que é um quadro, né? Por trás, eu não lembro o nome do quadro. Né? Ontem, inclusive, nós tínhamos um enfermeiro ali, né? Dando depoimento. E você vê claramente poucos deles na descrição do trabalho e tal, não ficam emocionados, choram, né? Quer dizer, é uma carga pesada. Sempre foi, agora piorou. Estou vendo isso direto, né? Sim. Então, mas essa questão, esses agressores emocionais, né? Elas também ocorrem em outras áreas, né? A organização do trabalho, né? Vocês sabem melhor que eu isso, né? Como está organizado o trabalho hoje, né? Os assédios, né, que fazem parte do processo de ampliar a produção, essa complexidade toda, elas estão presentes e são importantíssimos. Às vezes você até tem uma predisposição individual, mas são as condições de trabalho que o ergonomista avalia, né? Que é um dos poucos trabalhadores que avaliam fatores de risco que conversam com o trabalhador. Conversam com o trabalhador. Essa é a grande contribuição da ergonomia, né? Falar com o trabalhador, saber da verdade dele, entender o processo produtivo na luz dele, né? Coisa que o médico trabalha normalmente fica nas paredes, né? Fica nas quatro paredes, e que é muito diferente. A grande diferença da ergonomia é essa, né? A ergonomia não trabalha só com aparelhos, do que a higiene industrial, né? A metodologia de higiene industrial, ela trabalha com aparelhos, também fala de ouvir trabalhador, também tem que ouvir, mas muito menos, né? Ela trabalha muito com mais aparelho. A exata, né? A exata da ciência da higiene. E essa questão da exata que você fala, né? Essas duas metodologias de higiene do trabalho e a metodologia ergonômica tem uma diferença fundamental do ponto de vista da medicina do trabalho. Porque enquanto a avaliação mais exata, eu acho que esse tem mais matemática, né, que é da higiene, ela te dá números e esses números te permite ficar seguro ou não, dependendo da avaliação, né? Na ergonomia você não tem isso, né? Sim. A avaliação ergonômica, ela tem, você qualifica a relação, você humaniza a relação de exposição, que é uma diferença fundamental. Então, enquanto você, na avaliação de risco físico e químico, você tem parâmetros mais seguros, vamos dizer assim, do ponto de vista de quem avalia, do ponto de vista de quem avalia ergonomia, a avaliação médica, especialmente epidemiológica, é fundamental. É fundamental. Você entendeu? Porque no ruído, sei lá, o ruído está com 80 decibéis, ele não vai ter perda auditiva, né? Agora, você vai fazer uma avaliação ergonômica, você nunca fica absolutamente tão tranquilo quanto você fica na avaliação química ou física. E isso é que faltava para a medicina do trabalho. Que a gente acha não, a tendência indiscutível é você mudar esse vetor, você incluir esse vetor, né? Tenho dúvida, em função dessas coisas, não é um desejo, ou melhor, é mais do que um desejo, né? São os elementos que a gente está vendo, né, que estão mudando e que empurram, né, a medicina do trabalho para uma aproximação com a ergonomia, né? Eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, doutor. Interdisciplinar e multidisciplinar, né? E transdisciplinar, se a gente for colocar toda essa conexão, porque há problemas que permeiam pelas diversas áreas, né?
E acredito que todo esse processo que nós estamos sendo conduzido de forma normativa e que talvez a gente não pode olhar apenas pelo reflexo, para atender uma ANR, mas mesmo assim eu acho que todo o processo de atualização, ele está eliminando uma lacuna que nós tínhamos, né, que se fazia algumas práticas da segurança e saúde do trabalho para atender norma, né, e hoje vem com uma pegada muito mais centrada no aspecto da gestão, né, de gerenciar, né, a segurança e saúde do trabalho. E essa conexão entre os diferentes atores ali de SST e também representatividade e ouvir os trabalhadores, esse é um processo construtivo e muito valorizado em todas as determinações dos nossos trabalhos, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A transdisciplinaridade é um processo que a gente discute há muito tempo na medicina do trabalho. Inclusive, Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Inclusive, o Átila aqui no chat, aqui, ele coloca aqui pra gente, ó, o trabalhador é a parte principal do estudo, ergonomia participativa, né? E a gente, né, tem até mesmo orientações da própria Fundacentro, né, sobre o desenvolvimento de uma ergonomia participativa, né, doutor? Eu acho assim, essa é a grande diferença, né? O método de trabalho, ele está ainda, né, com várias exceções, evidentemente, mas principalmente as empresas prestadoras de serviço ainda continuam com um projeto distante do trabalhador. Se você for ver a NR7, por exemplo, mesmo mudada, ela fala um pouco da relação do trabalhador. E a ergonomia, ela resgata isso. Existe, se você ler alguns sistemas de gestão, por exemplo, sistema de gestão indicado da OMS, ele fala nitidamente o seguinte, que você só tem eficiência ou eficácia, né, nos programas de saúde se você tiver relação com trabalhadores, suas representações. Isso, a própria ISO 45001, que saiu faz pouco tempo, fala isso, as diretrizes da OIT, e no Brasil, assim, você tem um trabalho distante, a própria NR, eu estou fazendo um livro sobre isso, fiz um curso recente sobre a NR7, onde eu tenho uma parte grande que eu falo assim que esse desvio, né, da relação do trabalhador é um erro brutal, do ponto de vista técnico, né? Não estou falando do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico. E a ergonomia, ela faz esse resgate, entendeu? Eu acho que eu não sou ergonomista, não, mas eu valorizo muito, né? A gente tem conhecimento de condições, as condições mais grotescas, né, anti-ergonômicas, mas não tenho conhecimento profundo, nós tivemos vários colegas nossos da auditoria fiscal que fizeram um curso lá em Paris, né, na França, o nosso mestre, o Alain Wisner, fizeram com o Wisner, e não sei se você conhece o Carlos Mineiro, Carlos Diniz, figura maravilhosa, agora está meio afastado, mas vários outros colegas auditores fiscais, a gente aprendeu meio por osmose. Por osmose. Mas eu acho assim, não tem mais, eu acho que você só tem duas metodologias de avaliação de condições de trabalho. Uma é a higiene, né, basicamente. Uma é a higiene industrial, higiene do trabalho e ergonomia. Né? A diferença não dá para comparar uma coisa com outra, porque são duas metodologias absolutamente diferentes. Né? Mas não tem como você discutir hoje risco se você não tiver um olhar, né? Não sei se você chegou a ver as propostas de mudança da NR17, chegou a ver, não? Então, inclusive eu tenho aqui uma pergunta para o senhor, o Átila também aqui no Instagram fez uma pergunta, eu vou fazer a pergunta aqui que eu preparei para o senhor e vou fazer um link com a pergunta que o nosso amigo Átila, que está lá em Ubá, em Minas Gerais, né, que também
faz uma conexão. E a relação que eu coloco aqui para o senhor é que entre os macroprocessos, inclusive que foi apresentado na Campati ali, eles conseguiram desenhar um fluxo de separação do GRO e o PGR, igual o senhor colocou aqui, né? E dentro ali da elaboração do GRO, a necessidade de identificar, né, fazer uma avaliação preliminar de riscos, e aqui no caso, focando aqui para o tema da nossa live, né, uma avaliação preliminar de riscos ergonômicos. E já colocando aqui o que o senhor perguntou, a última reunião da comissão tripartite, o coordenador do grupo de trabalho, que é o auditor fiscal Mauro Miller, ele falou assim, então já foi finalizado a redação, né, está indo um processo ainda de avaliação jurídica, e eu gosto de sempre aqui falar, porque a gente teve aquele processo do Ministério Público do Trabalho. Não é isso, né? Segundo eu vi pela matéria, que é um processo mesmo para saber se há alguma inconsistência sobre o que está sendo posto, né? Igual a gente teve o limite de levantamento de carga, que a CLT falava uma coisa, de repente, né? Então, essa avaliação, que é um processo natural, e o auditor fiscal, que é o Mauro Miller, ele coloca a grande diferenciação da nova NR17, que será: primeiro, as empresas deverão fazer uma avaliação preliminar de riscos ergonômicos. A partir dessa avaliação preliminar de riscos ergonômicos, as empresas vão poder fazer o gerenciamento dentro do plano de ação, focando lá no PGR, né, dentro da estrutura do PGR, e, mediante a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, que requer um entendimento maior de um problema ergonômico, né, eles orientam, que eles colocam quando fazer uma análise ergonômica, eles orientam quando fazer uma análise ergonômica, né, e aí eu vou colocar aqui a minha pergunta, eu fiz todo esse desenho aqui, né, pensando, então, na medicina e na estrutura do PCMSO, né? O senhor acha que a gente ter uma avaliação preliminar de riscos ergonômicos, feitas assim, sem parâmetro, sabe aquela coisa de você entrar, cair no chão de fábrica, do tipo assim, e olhar para um posto de trabalho, e tem um exemplo clássico, que eu acho que eu estou sendo bastante repetitivo, esse exemplo clássico aqui nas lives, você entra dentro de uma empresa, você vê um mapa de risco na parede, que foi feito pela CIPA, com orientação do pessoal da Segurança e Saúde do Trabalho, e tem lá, né, risco, que na realidade é um fator de risco, postura sentada por longos períodos. Aí você fala assim, olha, como tem postura sentada por longos períodos para essa moça aqui, que é uma secretária? Não, porque tem uma cadeira no posto de trabalho dela. Aí você leva o olhar um pouquinho mais para baixo, você vê lá, movimentos repetitivos. Só por que tem movimentos repetitivos? Não, porque ela tem um teclado na frente dela. Né? Então, qual que seria o risco para nós, doutor, e também para orientação ao senhor, enquanto médico, e falando da medicina do trabalho, a gente ter essa avaliação preliminar de risco feita de forma superficial, sem critério, a partir do achismo, né? Qual será o reflexo no escopo geral para a segurança do trabalho, e principalmente para a medicina do trabalho? Qual o impacto que o senhor imagina? Olha, o Anderson, na verdade, esse tipo de avaliação é uma avaliação que também acontece na metodologia da higiene. Uhum. Você primeiro tem que enxergar para depois você fazer uma avaliação. Né? Você identifica, avalia, tal, pela sequência, que é a mesma sequência de qualquer metodologia. Você identifica, avalia, e aí continua, analisa, etc. Bom, você tem dois aspectos que você tem que avaliar. O primeiro aspecto é o seguinte: você fez na minha opinião, isso aqui é opinião individual, né? A gente gostaria até de ouvir a tua posição sobre isso, mas você teve uma diferenciação muito grande, viu, Anderson, entre o que é fazer uma avaliação ergonômica adequada, tempo, com critério, etc, etc, e não fazer nada. Uhum. Então, o que acontece? Você criou um abismo entre o leigo
e o ergonomista. Uhum. Você entendeu? Então, o leigo, ele, quando fala em ergonomia, ele se assusta e ele procura um ergonomista. Então, Uhum. ficou um vácuo, como se Uhum. você não tivesse possibilidade de um profissional de nível superior fazer uma primeira avaliação do que é importante ou não. Mesma coisa Uhum. de ruído. Né? Teve uma época que, isso aí há muitos anos, quando você ainda não tinha nascido, o ruído, assim, para você, ou você avaliava o ruído, e a poeira era uma coisa, ou você não fazia nada. Entendeu? O ruído Uhum. estava. Você não conseguia falar, ficava nervoso, a poeira elevadíssima, não enxergava o cara, mas você tinha que fazer a avaliação, porque se você não fizesse a avaliação, não tinha sentido intervir. Uhum. Então, assim, é possível que esse abismo se reduza. Uhum. Entendeu? Em se reduzindo, obrigatoriamente, você vai ter uma maior, um maior conhecimento científico da economia pelos profissionais, que eu não vou chamar de leigo, mas pelos profissionais que já deveriam ter esse conhecimento preliminar. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles vão enxergar o que não enxergavam, né? Enxergam essas coisas que você Uhum. falou aí. Eles vão enxergar de uma forma mais científica e conversar com o ergonomista. Eu acho Uhum. assim, ele pode parecer à primeira vista que você vai reduzir as ações, as avaliações ergonômicas ou as análises ergonômicas. Eu acho que não, Uhum. acho que vai qualificar mais Uhum. elas e provavelmente vai ter mais demanda, porque ele vai enxergar o que é, não da Uhum. forma leiga, apesar que ele Uhum. não é um leigo, é um profissional. Uhum. Então, é possível que você crie instrumentais de utilização por um profissional não ergonomista, Uhum. que te permite Uhum. fazer uma espécie de uma triagem da onde é Uhum. importante e não é importante, Uhum. entendeu? E fazer, então, não só uma demanda mais qualificada, como qualificar o entendimento do que Uhum. recebeu. Né? Porque se você não entende Uhum. nada, também você não consegue interpretar o que vem do ergonomista, Uhum. entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que essa fossa que existe entre o profissional que não sabe nada de ergonomia, que acho que teus exemplos são Uhum. perfeitos, e o profissional que faz um trabalho, uma análise mais criteriosa, etc., eu acho que vai diminuir esse fosso, vai ser bom para Uhum. a melhoria das condições de trabalho. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso também. Eu acho que o senhor colocou de forma bastante assertiva a linha de raciocínio. Essa avaliação preliminar, de uma forma técnica, ela vai diminuir, né? E eu gostei bastante da expressão, esse fosso, né, que há entre o empirismo e o achismo, né? E O achismo, aquilo que é fidedigno, né? Para qualificar, inclusive, as tomadas de decisão. Então, Isso, exatamente. quando as pessoas olham lá e vê, não, porque tinha-se um discurso onde que o item 17.1.2, onde, sei lá, é da NR17, né, para avaliar as condições ergonômicas de trabalho, cabe ao empregador. Muitas pessoas realizaram a análise ergonômica do trabalho, completando. Cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Muitas pessoas modularam a interpretação desse item, onde que a palavra cabe tentou adequar para a NR9, onde que trazia a obrigatoriedade para o PPRA, né? E como se a análise ergonômica fosse obrigatória para todas as empresas, para todos os postos de trabalho, ou seja, desde o porteiro ao diretor, a gente tinha que aplicar a análise ergonômica do trabalho. E nível de avaliação ergonômica, eu até uso alguns exemplos no sentido figurado, e a gente se atreve a exemplificar a partir de avaliações da medicina do trabalho. Eu comparo assim, a mesma coisa a gente querer fazer uma cintilografia óssea para todos os trabalhadores, né, pensando em todos os postos de trabalho. Será que há necessidade, né, disso? Será que um simples raio-x e com uma visão, né, eu posso ter um raio-x horrível, com uma imagem ruim, que o senhor, inclusive, como médico, né, olha, eu não estou conseguindo ver a imagem aqui, mas se eu tenho um bom raio-x, com uma imagem nítida, que eu consigo identificar quais foram as sequelas ali naquele osso, naquele conjunto de ossos, você já consegue determinar o seu plano terapêutico.
né? Peço desculpa por esse exemplo da medicina, eu posso... e eu falo assim, que hoje traz a própria redação, traz talvez um alinhamento conceitual, né, para o uso do método da análise ergonômica do trabalho, mas coloca em primeiro plano, primeira coisa, coloca em primeiro plano a ergonomia. Eu falo assim, a ergonomia ela é citada, inclusive não só a palavra ergonomia, mas a norma, a NR17, ela é citada dentro da redação da NR1, né, no escopo do gerenciamento de riscos ali, do PGR. Antes estava em um segundo plano, parecia que era uma coisa à parte, e aí lembrando a doutora Rosimeire na audiência pública, né, algumas pessoas até acreditavam que a NR17, era uma norma de mesa e cadeira, aplicada apenas para algum setor, né, e não uma norma geral, e sim uma norma setorial, vamos dizer assim, né, ou departamental, inventando uma palavra, né, que tinha uma mesa e cadeira e um teclado, né? E não, dessa vez já coloca em primeiro plano e coloca a perspectiva de você buscar, né, através de um método, de um processo, onde você consiga enxergar os fatores de riscos ergonômicos ali, no processo de levantar os fatores de riscos, consequentemente fazer a avaliação desses riscos através de matriz de risco, e aí você constituir insumos para o inventário de risco, né, para que você... Então, eu vejo assim, em todo esse contexto, eu acho que há um alinhamento conceitual, inclusive de direcionamento. Doutor, imagina um preço, vamos colocar aqui em questão de valores, já que a gente está falando também da oneração, né, o senhor trouxe isso no início aqui da fala, como uma das propostas do governo também, né, e uma conversa talvez não muito, vou usar a palavra de novo, assertiva, do tipo, qual era a intenção do governo, nós ficamos meio perdidos lá atrás, né, mas uma das propostas era reduzir o custo para o empresário. Eu acho que quando ele faz a equipe técnica faz esse alinhamento, inclusive ela coloca de forma objetiva a necessidade de reconhecer o perigo, o risco ergonômico e, consequentemente, e perante uma necessidade, se houver, a análise ergonômica, porque imagina uma empresa aí pagar 20, 30, 40 mil reais numa análise ergonômica generalista, que não tem foco de pesquisa, né? Qual é a demanda? Você pega a análise ergonômica, né, eu entro dentro de empresas, a gente tem uma análise ergonômica anterior. Para que vocês querem? Na gaveta. Para atualizar a análise ergonômica, para atualizar deixa eu ver, né? E não tem objetivo, né? Olha, vamos ver o posto X, qual foi o objetivo da análise ergonômica? Qual foi o problema? Né? Qual foram as hipóteses de estudo? Você não enxerga isso. Então, eu acho que vem, inclusive, alinhar o conceito da própria análise e também trazer um direcionamento, né? Eu não posso dizer, talvez a palavra que seria bastante forte, oportunismo, mas um direcionamento do mercado que, às vezes, distorce algumas coisas para aproveitar. E não só do mercado, talvez, igual o senhor colocou, né, e a gente conversou isso lá na audiência pública, foi falado nitidamente, né, os próprios amigos, alguns auditores pedindo, e eu já vi também de perito, pedir análise ergonômica durante uma visita, durante uma perícia, da empresa como um todo, né, e a própria professora Rosimeire Dutra Leão, e eu até fiz uma brincadeira com ela, que eu falei assim, doutora, eu quero dar um abraço da senhora no final, não sei se o senhor lembra desse momento, né, que ela trouxe, né, onde foi colocado esse alinhamento. Doutor, eu acho que eu acabei assumindo, tomando a frente do senhor, e o nosso tempo aqui está bastante curto. Eu vou ler aqui uma pergunta, né, e aí eu queria fazer uma última pergunta também para o senhor, mas eu vou dar um espaço para a nossa amiga, a Maria Rócio, que está aqui com a gente. Ela coloca aqui, concordo com o doutor Mário, a empresa deverá gerenciar a avaliação preliminar e, para tal, precisará dos conhecimentos dos ergonomistas. Chega de AIT engavetadas.
Então, né, a Maria Rosa coloca aqui. Doutor, vou finalizar aqui, na verdade eu quero finalizar com uma pergunta, tá? E eu acho que essa pergunta está muito relacionada com o Mário, né? Me permita tirar a palavra DR da frente, né, e colocar com o Mário, né? O que lhe motivou e motiva com que o senhor, né, olhe para a área da segurança e saúde do trabalhador, né, nas especificidades da medicina do trabalho? E como o senhor considera, né, essa relação? O que faz o senhor continuar ainda pesquisando, buscando alimentar, buscando informações sobre a medicina do trabalho, né, que a gente vê com tamanho carinho, dedicação, empenho e esforço? O que move o Dr. Mário, ou melhor dizendo, o que move o Mário, né, a continuar nesse caminho? Olha, eu não sei, eu acho que é amor à primeira vista e não tem muita explicação, viu? Porque eu tive um professor que era René Mendes, né? Professor, e então ele para mim sempre foi uma pessoa muito encantadora e acabou me levando, eu acabei me envolvendo com a área e estou aí até agora, estou bem entusiasmado, estou sempre entusiasmado, né? Eu acho que... Então, eu não sei, não consigo explicar. Eu acho que isso aí é meio amor à primeira vista, que te agarra e você fica amarrado. Não tem como, né? Mas eu acho interessante. Eu gosto muito de medicina coletiva. Eu acho. E gosto... E tenho um amor especial à ergonomia. Tenho amigos meus que estudaram fora e são e eram muito fortes, muito... Então, eu tenho uma ligação muito forte com a ergonomia. Primeiro porque, profissionalmente, o meu trabalho tem que ter. E a outra ligação forte é uma ligação com a saúde coletiva. Por isso que eu fico apaixonado com epidemiologia, são duas coisas assim, que são coisas que permitem você mudar. Se você fizer uma boa avaliação epidemiológica, se você tiver um bom olhar para as condições de trabalho, e eu repito, do ponto de vista dos fatores ergonômicos de risco, você muda, né? Você muda a realidade. Principalmente agora, né, que a organização do trabalho está totalmente né, maluca, né? Não só a modernidade também está muito maluca. Então, se você tiver uma capacidade de intervir, de primeiro descobrir, e descobrindo e avaliando, tiver a capacidade de intervir, você muda, né? Você muda populacionalmente, né? A diferença entre mudança individual, né, numa cirurgia ou numa clínica, o que me empolga mais é a mudança da população. E essas duas coisas... Mas é questão assim, é questão do coração, questão que não passa muito pela cabeça, passa mais pelo coração essa ligação, mas é muito forte, sim. Então, já que nós estamos chegando para o nosso 1 minuto final aqui, eu quero colocar, inclusive, que a Maria Rossi colocou aqui, gosto muito de ver, ela colocou em relação ao senhor, tá? Gosto muito de ver pessoas mostrando a paixão pelo que faz. Parabéns, doutor. Obrigado para ela, obrigado para você também. Isso foi um prazer muito grande ter participado desse momento. Te agradeço mais uma vez, agradeço aí quem conseguiu acompanhar esse debate, que para mim foi muito gostoso. Eu que agradeço e convido a todos que estão aqui nos acompanhando a entrar no link lá da bio, que nós estamos com uma lista de espera para o nosso curso, mas também tem a revista Prevem, onde você pode assiná-la 100% gratuita, é uma revista online de SST. Clica lá.